Hoje a gente também vai falar de local web, falar um pouquinho de tecnologia, né, para poder entender um pouco sobre essa companhia que recentemente concluiu a aquisição, né, do Bling, uma operação anunciada em abril por mais de 524 milhões de reais. É isso mesmo, Alex? É isso mesmo, Débora, uma grande aquisição, né? A companhia ela vem fazendo diversas aquisições, não só essa, ela vem crescendo, né, de forma inorgânica e realmente o pipeline ali, né, de M&A vem surpreendendo o mercado, inclusive alguns analistas também revisando, né, para cima, né, o preço de local web. Então vamos colocar aqui na apresentação, né, os resultados do primeiro trimestre. Claro que daqui a pouquinho, né, nós teremos os resultados no segundo trimestre de todas as companhias. Aí sim a gente vai poder, né, falar de números mais atualizados, mas também a gente tem um propósito aqui na BMC News de falar das companhias para principalmente trazer para você, investidor, da informação, né, cada vez mais completa de todos os cases que a gente traz todo dia aqui na BMC News, aqui no nosso BMC Business, tá bom? Então vamos falar aqui do primeiro slide, né, da apresentação aqui da Local Web. A gente tem aqui os destaques no primeiro trimestre de 2021. Primeiro a gente destaca aqui o crescimento, né, de mais de 186% na receita de e-commerce, né, da companhia, que traz um aumento de assinatura, né, de mais de 154%, e também uma receita de ecossistema de quase 210%, ambos aí versus o primeiro trimestre de 2020. Também temos fortes expansões aí na aquisição de novos clientes ao longo de todo o trimestre, um recorde histórico no segmento de e-commerce. Então, ou seja, a gente estava conversando ali, né, com a Daniela ali da Via, né, principalmente desse crescimento, né, da parte de e-commerce, não só da Via, mas de todos os players. E a Local Web, ela surfa esse momento, né, ou seja, momento de digitalização, momento de novos clientes e de novas opcionalidades, né. Então a Local Web ela consegue trazer essa tecnologia para esses players e justamente a gente consegue ver um crescimento muito forte, né, um aumento de 22% na base de clientes, comparando ali dezembro de 2020 com março de 2021, e também um crescimento de 44,4% na adição de novas lojas versus o quarto trimestre. Também o TPV, inclusive foi até comentado isso também na parte da Via, né? Teve um forte crescimento também do TPV da Local Web, de 129,9% no primeiro tri. E também as empresas que foram adquiridas apresentaram uma excelente performance no primeiro trimestre de 2021. Inclusive também, como a gente estava falando de agenda de aquisições, como a Débora comentou, a gente tem um importantíssimo avanço na agenda, né? São 5 aquisições ali year to date, ou seja, do ano para cá, né? E o Bling, né, foi o último ali a ser apresentado. Inclusive o Bling foi uma das grandes aquisições feita pela Local Web, e depois dessa aquisição, inclusive alguns bancos, né, também colocando esse player, né, ou seja, cada vez mais relevantes na parte ali de ecossistema, né, ou seja, de todo o gerenciamento do cliente no e-commerce, ou seja, gerando nota, tendo controle de estoque, trazendo todo esse conceito ali de opcionalidade para o cliente. Também o RR, né, adquirido ali, a gente fala de receita, de um pouco mais de 172 milhões de reais, um crescimento ali de 35,2% de crescimento inorgânico versus o ano de 2020, tá? A gente passando para o próximo slide, o que a gente tem aqui para comentar um pouquinho, né? A gente tem aqui para falar sobre crescimento de segmento de e-commerce. Então, a gente colocando aqui num gráfico, fica muito mais visível, né, esse crescimento. É um crescimento de 186%, chegando um pouco mais de 65,4 milhões de reais. Lembrando que a maior parte está ligada ali ao ecossistema, né, 61% desse valor, e 39% na parte de assinatura, né, que perdeu o share comparado com o primeiro trimestre de 2020. Mas esse forte crescimento apresentado é o resultado do aumento substancial das duas fontes de receita do segmento de e-commerce, que é a receita aí de assinatura de plataforma e também a receita de ecossistema, que cresceu ali 3 dígitos, as duas frentes, né? Uma cresceu 154% e a outra cresceu 209%, né, de ecossistema, quase 210%. Aqui a gente tem a robusta evolução de vendas, né, e também da base de clientes, como a gente comentou ali, todas são as informações que a gente já comentou ali atrás, a parte de destaques, mas aqui fica muito mais fácil a gente visualizar e entender essa forte expansão de base. Por quê? Agora a gente conseguiu observar, de dezembro de 2020 até agora, né, de março de 2021, a última informação oficial divulgada, é uma forte expansão de 22%. Mas de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, a companhia duplicou, né, ou seja, cresceu 100%, né, a base de clientes, né, chegando ali em leads capturados na escola de e-commerce, né, que bateram um recorde, né, no mês de março, atingindo mais do que o dobro da média do ano anterior. Então eles continuam, né, aumentando os esforços de marketing com um crescimento bem sustentável no volume de adição de novas lojas, e são recordes, né, de adição de lojas no primeiro trimestre de 2020, comparado ali com 2021. Né, 2021 ali apresentou uma alta de 139%, e quando a gente compara com o último tri, né, primeiro trimestre de 2021 com o quarto trimestre,
44,4%. Tá? Então a companhia crescendo de uma forma muito, muito acelerada. E o que é de fato nessa escola de e-commerce que a gente comentou? Então a gente vai passando para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais. É uma plataforma agnóstica, né, e integrada com ferramentas de mercado, que é o mais completo e consolidado ecossistema de e-commerce para PMEs, né, pequenas e médias empresas, no Brasil. Tá? Então o que é a escola e-commerce? É um conteúdo, né, uma página de conteúdo com mais de 2.000 artigos, né, ou seja, que tem ali bastante conteúdo, que também tem bastante lead a ser capturado. Dentre essas integrações que também a gente consegue ver nesse ecossistema de e-commerce, né, o que é esse ecossistema, né, ou seja, o que realmente de fato compõe esse ecossistema. São mais de 437 integrações, nos quais aí tem 32 integrações em vendas, 10 em pagamentos, 3 em atendimento, 301 sistemas de ERP e também comparador de preço, são duas integrações, 5 integrações de e-mail marketing, somente de marketing são 19, logística 24, hubs 4 integrações, marketplace também 23 integrações, publicidade e inteligência 12 integrações e análise de risco 2 integrações. Também a gente consegue ver um aumento, né, da Apple crescendo em 3 anos 7 vezes, né, ou seja, a companhia também crescendo de uma forma muito, muito forte em todos os seus números. E aqui a gente falando de ecossistema, né, de fato, o que a gente consegue entender como a Local Web consegue ajudar o seu cliente na sua jornada do e-commerce, né? Como que ela consegue ficar cada vez mais presente e trazer uma solução cada vez mais completa. Né? Então aqui, nesse gráfico a gente consegue ver, né, essa roda aqui, né, ou seja, esse círculo que consegue trazer ali todo o ecossistema que é importante para o cliente, né, de acordo com as suas marcas. Você estava falando ali do Bling, né, que é uma plataforma de ERP muito importante. Também tem a plataforma da Vind, né, que é uma gestão de subscrições e cobrança recorrente. Também tem a plataforma do Melhor Envio, né, que traz uma integração logística da cadeia do cliente, uma gestão de mídias sociais com a Ethos, uma integração com o Marketplace da Ideris, também junto com a Store in Store, e pagamentos com a IAPay e também com a C-Plug, né, na parte de PDV. E a plataforma de e-commerce, né, que é a plataforma da Trail, né, junto aí com a Doca Commerce, né, que traz ali, juntamente ali com toda esse ecossistema, duas importantes fontes de receita que compõem o crescimento do e-commerce, que é a receita de assinaturas e a receita de ecossistemas, como a gente comentou lá atrás. São essas marcas que trazem ali a maior robustez desses números, que são crescimentos de 3 dígitos, né, no primeiro trimestre. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide do BeOnline, né, da parte de SaaS, né, um crescimento em todas as operações. A gente está vendo aqui um booking das PMS, né, crescendo 23%. Comparado ali com o primeiro trimestre de 2020, e também o booking da Nextios, né, também crescendo quase 17%. A receita de SaaS passou de 30% no primeiro trimestre para 37,5% no primeiro trimestre de 2021, dentro do segmento da BeOnline SaaS, junto com a parte de delivery direto, né, que também mais do que dobrou, né, a base de clientes desde a aquisição em setembro de 2019, ou seja, cresceu mais de 150%, né, a companhia crescendo ali 2,5 vezes em março de 2021. Tá? E aqui a gente tem excelentes números, né, de captura de sinergia, né, então que essas novas aquisições, como a gente vê aqui no próximo slide, eles conseguem capturar sinergias, sinergia que é basicamente sinergia, né, é diminuição de custo, né, aumento de receita. Essa é a forma que a companhia consegue também aumentar a sua base de clientes com as empresas adquiridas, como a gente conseguiu observar ali no PPT ali na primeira parte ali de destaques. A companhia, né, passou ali uma mensagem que todas as empresas adquiridas tiveram aí, né, performaram muito bem no primeiro trimestre de 2021. Então, devido a essa alta sinergia das operações, esse modelo de aquisição também, né, muito intensivo, o modelo de integração, já é possível ver esses expressivos resultados, né, em muitas dessas operações. Então a gente consegue ver aqui um aumento de 400% de etiquetas, né, emitidas no Melhor Envio, também um aumento de 432% no aumento de número de clientes do Melhor Envio, um aumento também de 117% no crescimento de GMV, né, do e-commerce, tudo que é transacionado dentro da parte de e-commerce, também um crescimento ali de 93% na receita de Samurai e também 104% no aumento de clientes do Ideris, né? E também receita líquida do Ideris também crescendo 176% e no aumento da TPV da Vind, como a gente estava comentando naquela roda ali, naquele círculo. Então todo mundo vai conseguir interpretar essas marcas, né? Ou seja, TPV, a gente está falando da Vind, cresceu 59%, e na Doca ali, né? Ou seja, a principal marca ali que fica ali no centro, né? Também crescendo 231% ali, que fica junto com a Trail, né? Vamos passar para o próximo slide para a gente entender um pouquinho dessas marcas, né? Que de fato tem o tamanho de receita
e o que de fato tem a sua estratégia com o M&A da companhia, né? Então a gente traz aqui esse gráfico, fica muito mais claro a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, essa receita da companhia recorrente, a gente traz aqui a todas as marcas, né? Tanto da Etos, Social, Vindi, Ideris, Melhor Envio, Cplug, Credisfera, Doca, Samurai, Bling, a gente traz aqui todas essas companhias atuam, né, na parte de receita recorrente, potencial, cross-sell e upsell, né? Ou seja, integrar, né, a sua cadeia com outros produtos da própria local web e também traz uma retenção, né, de fundadores e também um produto consolidado. A gente vê aqui a maior parte ali de RR, né, a gente consegue ver aqui a Bling, né, com 60 milhões de reais, como a gente comentou, na maior aquisição, e depois tem a Melhor Envio com 40 milhões de reais, logo após a Vindi com 34 milhões de reais. Tá? A única que não está sendo disponível é a Credisfera e também a Samurai. Tá? A gente tem um RR adquirido de 172 milhões de reais, um crescimento de 35,2%, que alinha aí um crescimento orgânico com as adquiridas. E também, claro, o crescimento já, né, orgânico da operação base, ou seja, que já está rodando na local web, que traz aí um resultado adicional da companhia com as empresas adquiridas. Aqui a gente traz um pipeline de M&A, né? O Alex, o que realmente está acontecendo dentro da local web, né? Ou seja, pode ter novas oportunidades, né, de compra de novas companhias? Sim. Tá? Isso que mostra aqui esse slide. Tá? Então a gente traz aqui as características comuns que eles procuram nas aquisições, ou seja, precisa passar por um filtro. Né? Então são mais de 1.900 empresas mapeadas. Dentre todas essas empresas mapeadas, 123 companhias estão no alvo, né, de ser adquiridas. Né? Depois dessas 1.900, fizeram um filtro, passaram para 123 e desses 123 empresas, agora são 35 empresas que estão sob análise. E dessas 35 empresas, 11 empresas estão aí em um processo mais avançado, que são memorandos de entendimento, né, assinados ou em negociação, ou seja, estão em estado avançado. Não significa que a companhia vai comprar mais 11 empresas, mas está em um processo muito, muito avançado, que pode aí desencadear uma nova aquisição. E as características que eles procuram são empresas, né, que tenham receita recorrente robusta, né, ou seja, previsível, também empresas que têm produtos já consolidados, né, uma empresa que pode ter um potencial, né, tanto de cross-sell quanto de upsell, né, ou seja, uma sinergia com o ecossistema, ou seja, uma companhia que conversa com a outra, né, que traz uma diluição tanto de risco operacional quanto uma diluição de custo e o aumento de receita e base de cliente, isso que a companhia vem trazendo dessas novas companhias que vem performando muito bem. E como a gente comentou ali naquele slide que mostra ali o RR, né, de todas as companhias, é uma receita, né, uma retenção de talentos, né, ou seja, tanto os fundadores, né, quanto alguns membros estratégicos da companhia, eles continuam na empresa, né, é o coração da companhia, principalmente quando a gente pega companhias menores, ou seja, tanto startups que eles adquirem, são os fundadores, né, e alguns membros-chave da companhia que continuam e trazem aí novas soluções, né, novas perspectivas para o crescimento da empresa adquirida, para juntamente aí observar um cenário mais positivo ali no médio e longo prazo, junto agora com a local web. Né? Então a gente traz aqui de sinergia, né? Ou seja, de integrações. Né? Então o que de fato está rodando, né, as integrações da local web? Então nesse próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Delivery Direto, tá, junto com a IAPay, essa integração já está rodando. Tá? A Ideris com a Tray Corp, né, está ainda rodando na parte de beta, né, ou seja, ainda está na fase de teste. Na parte da Social Miner, né, com a Trail, vai ter lançamento, já teve lançamento, né, de fato, a gente está agora em julho, né, então teve lançamento no mês passado. A Vindi com a IAPay já está rodando essa integração e a Etos com a Trail já está rodando na parte do beta, né, ou seja, está rodando em testes. A Ideris com a Trail vai ser lançado no mês que vem, em agosto, e a Etos, né, com a BeOnline SaaS, também já está rodando essa integração, e também a Melhor Envio com a IAPay também está rodando na fase de testes. A parte de Credisfera com a Trail já teve lançamento, né, no mês passado, em junho, e a Delivery Direto, né, com a Cplug, a integração já está rodando, e a Doca, né, com a Ideris e também com a Melhor Envio, também está em processo de testes, e por último a gente tem aqui a Melhor Envio com a Trail, também vai ter lançamento neste mês de julho, tá? Então, novidades estão aí por vir. Passando para o próximo slide, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse resultado, né, do primeiro trimestre, como a gente comentou ali. A gente está falando agora consolidado da companhia, né? Então, de fato, a gente tem aqui uma receita líquida no primeiro trimestre de 53,9% de crescimento, que é um valor de 160,9 milhões de reais. Uma receita líquida de e-commerce, né, no primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 186%. O GMV do e-commerce, né, como a gente comentou, de 4,2 bilhões de reais, você está falando de número pro forma, tá? Crescimento de 116,6%. E o TPV do IAPay,
né, que é a parte ali de pagamentos, né, da companhia, chegando a 565,3 milhões de reais, tá? Um crescimento para 129,9%. Já o EBITDA, geração de caixa operacional ajustado do segmento do commerce, né, cresceu 85,6%, e também o crescimento do EBITDA ajustado, né, dessa parte também, crescendo um pouco mais, né, de 36,6 milhões de reais, 44,8%. Também a gente tem a geração de caixa da companhia, no período ficou em 14,6 milhões de reais, e também a posição de caixa da Localweb, está falando de um caixa bem robusto, né, que ultrapassa 2 bilhões e 366 milhões de reais, tá? Então a companhia com uma posição de caixa líquido muito robusto. Passando aqui para alguns números adicionais, né, a gente tem a receita líquida, o consolidado crescendo 53,9%, né, chegando um pouco mais de 160,9 milhões de reais. A parte do BeOnline, né, SaaS ali, ficando de forma majoritária, né, no consolidado da companhia, crescendo ali, como a gente conseguiu observar nos slides anteriores, chegando a quase 60% desse resultado da receita líquida. Tá? Por trás ali está o e-commerce, com um pouco mais de 40% dessa participação. Na parte de e-commerce, né, em si, a gente observou ali uma receita de assinatura de 25,2 milhões de reais no período, crescendo, né, 154,9%, e também o BeOnline SaaS crescendo 8% nessa comparação referente ao primeiro trimestre de 2020, com um pouco mais de 394,8 mil clientes. Tá? Então a gente está falando de uma receita líquida de 95,6 milhões de reais. Tá? Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais, destrinchar sobre a geração de caixa, né, operacional, né, o EBITDA. Na parte consolidada, né, chegou um pouco mais de 36,6 milhões de reais. Na parte de e-commerce também cresceu 85,6 milhões de reais, chegando ali a 17 milhões e meio de reais, né, no período, com uma margem de 26,8%, lembrando que na margem do consolidado ficou em 22,7%, né, a margem EBITDA contra 24,1%. E também na parte do BeOnline SaaS, a margem fechou em 19,9%, ante ali 19,3%, né? Teve um ganho de margem de 0,6% e também crescendo, né, a geração de caixa em 20,6% para um pouco mais de 19 milhões de reais. Tá? A gente falando de margem, né, como a gente comentou ali, a gente consegue ver que as margens orgânicas estão sendo expandidas, né, em todos os períodos, né, tanto do primeiro trimestre de 2020, né, como o primeiro trimestre de 2021, e isso traz basicamente uma leitura que a companhia consegue, né, ter o impacto com as adquiridas, ou seja, as companhias estão sendo integradas e também esse resultado está sendo positivo, ou seja, a companhia consegue diluir custo e também consegue aumentar a base de clientes e, consequentemente, aumentar a receita. Tá? A gente passando para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho do lucro líquido, né, ajustado. A gente traz aqui uma recomposição do lucro líquido, ou seja, traz toda a frente aqui de amortização de tangíveis e o valor presente, né, do earn-out das aquisições. Isso que traz ali uma distorção, né, referente a esse número, que basicamente a gente chega no lucro líquido ajustado que cresce ali 78%. De maior parte a gente vê, né, essas duas vertentes, né, como a companhia até própria sinalizou aqui nessa tabela, e um lucro líquido ajustado também crescendo 78,4%, né, chegando um pouco mais, né, de 9 milhões de reais. E já no primeiro trimestre, o crescimento do lucro líquido ajustado, né, da companhia teve uma expansão de 0,8 pontos percentuais na margem líquida. Aqui também a companhia está bem capitalizada, como a gente consegue observar aqui, né, no próximo slide. A companhia saiu de um saldo ali de 2,4 bilhões para 2,2, né, quase 2,3 bilhões, né, de caixa líquida, né, considerando ali os empréstimos, né, e arrendamento, e os recursos em caixa vão continuar sendo essencialmente utilizados para aquisições. Lembrando que a gente comentou, né, ali no slide que são 11 empresas que podem ser adquiridas, né, que estão ali num processo de memorando, né, de entendimento, então pode ter diversas novidades aí nos próximos dias. E no último slide a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a Localweb, né, sobre esse posicionamento estratégico, né, o que de fato a gente pode esperar, né, nos próximos trimestres da Localweb. A gente pode esperar uma liderança estratégica de produtos, né, que fazem aí que a margem ainda continua, crescente, mesmo com o crescimento de investimentos em marketing, né, ou seja, que pode trazer a margem para baixo, consequentemente, ou seja, maiores custos, né, e também recorde de vendas em todas as operações, independente do contexto econômico, ou seja, mesmo que tenha crise ou que não tenha crise, a companhia consiga surfar, ou seja, a gente conseguiu observar lá no coronavírus, né, a companhia conseguiu utilizar essa parte da cadeia do e-commerce justamente para crescer, né, aonde o varejo físico deixou a desejar, e a parte do e-commerce, junto com a Localweb e os seus players, conseguiram aí tem uma penetração muito forte no online, por isso que a companhia conseguiu crescer muito forte também do ano passado para cá. Aqui a gente traz um crescimento de toda a operação acima dos indicadores do mercado e também,
né, uma operação de e-commerce ganhando espaço, né, dentro do grupo devido aí ao aumento exponencial. Também um completo ecossistema de e-commerce, né, para PMS, né, pequenas e médias empresas, e uma construção completa de serviços financeiros, né, que é a subadquirência, recorrência, sistema de gestão, sistema de crédito e um processo consolidado de aquisições de novas empresas, com pipeline constantemente renovado para novas oportunidades. Lembrando que a companhia tem aquele filtro, né, ou seja, precisa ser rentável, né, precisa ter uma receita recorrente, precisa fazer sentido com as novas sinergias e também, claro, que venha oferecer uma opcionalidade cada vez mais relevante, tá? E também o processo interno de integração das empresas adquiridas já apresenta de novo, né, fortes resultados. Então a companhia já vem reportando belíssimos resultados com essas integrações, tá?